Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Olá, queridos viajantes, sejam muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito, este é o momento que você pode se inscrever e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Ló, sobrinho de Abraão, viveu na antiga cidade de Sodoma, até a época da sua destruição. Gênesis 14:12. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Sodoma e Gomorra estava entre as 5 cidades do Vale do Jordão. A região era de extraordinária beleza e fertilidade. Apesar dessa beleza e abundância de coisas boas, Sodoma e Gomorra também eram conhecidas por suas maldades. Ao invés de seguir as instruções de Deus, os homens de Sodoma foram extremamente ímpios e pecadores contra o Senhor. Gênesis 18:20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. E então Deus investigou e decidiu destruí-los nos dias de Ló. Foi no julgamento perfeito de Deus que ele destruiu essas cidades, permitindo que servissem como exemplos para toda a humanidade aprender. E profeticamente para que pudéssemos enxergar um futuro muito distante. E assim como os tempos de Noé, como já foi dito aqui num vídeo anterior, os tempos de Ló também foram comparados com os dias que antecedem a volta de Cristo. Paulo chamou o período imediatamente anterior ao retorno de Cristo de tempos perigosos. 2 Timóteo 3, versículo 1. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ló era um homem justo que não participava da depravação moral da sociedade em que vivia. E então, Deus enviou 2 anjos a Sodoma para resgatar Ló e sua família, antes que caísse fogo sobre a cidade e a ira de Deus consumisse todos daquela cidade. Gênesis 19, versículo 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem,
Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Percebe-se aqui que na época de Ló, a homossexualidade era muito grande, como se existissem gangues perambulando pelas ruas de Sodoma, atrás de quem pudesse traçar novidade no pedaço, carne nova no pedaço. Quando os 2 anjos chegaram para resgatar Ló e sua família, esses homens queriam simplesmente ter relações com os anjos e eles precisaram cegá-los. Na verdade, eles estavam vindo contra Ló. E podemos enxergar nos tempos de hoje o quanto nós temos contra nós, cristãos, essa fatia da população. Conseguimos enxergar que essa agenda tem crescido cada vez mais. Ela cresce até no intuito de casamento e com direitos de adoção, assim como casais héteros normais. Sem falar do interesse por relações com crianças cada vez mais novas e fazendo com que a lei esteja ao lado deles para isso. Esse tipo de perversão está completamente sobre o julgamento de Deus. O apóstolo Paulo descreve lá em Romanos 1, a partir do versículo 24, assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Sodoma e Gomorra eram cidades que predominavam exatamente este tipo de pecado. Judas 1, versículo 7, de modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. E então, os residentes de Sodoma haviam se tornado tão maus que Deus não conseguiu encontrar nem mesmo 10 pessoas justas entre eles. Gênesis 18:32. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. No livro de Ezequiel, Deus listou alguns dos outros pecados de Sodoma, no intuito de mostrar como Judá se tornou muito parecido com Sodoma. Ezequiel 16:49. Ora, esse foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso eu me desfiz delas, conforme você viu. Deus também comparou os líderes religiosos judeus em Jerusalém com o povo de Sodoma. Jeremias 23:14. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Podemos enxergar vários sinais que se assemelham realmente com o tempo que antecede a volta de Cristo. A sociedade está cada vez mais tendenciosa a exibir o pecado aberta e publicamente.
tornando assim o pecado cada vez mais natural. Não precisamos ir muito longe. Esses dias eu avistei um seriado do Netflix para adolescentes, onde se fumava maconha naturalmente e onde adolescentes de menos de 18 anos tinham relações sexuais com o mesmo sexo, mostrando isso nitidamente num seriado que pode ser assistido por qualquer um, querendo mostrar sim que isso é algo natural para aqueles que vêm depois e ainda estão aprendendo o que é certo e o que é errado. Aí eu vou frisar novamente a grande importância de nós como pais, nós como líderes e nós como referência aonde nós estamos. Temos que estar realmente de olhos muito abertos e é difícil, mas precisamos estar atentos e discernindo tudo aquilo que deve ou não deve ser visto. Da mesma forma, antes de Deus destruir Judá por seguir o mesmo padrão de Sodoma e Gomorra, ele advertiu o seu povo de que eles estavam se tornando orgulhosos e que não tinham mais nenhuma vergonha dos seus pecados. Eles escancaravam isso. Então, lá em Isaías, no capítulo 3, versículo 9, nós lemos assim: o jeito como olham testifica contra eles. Eles mostram seu pecado como Sodoma, sem nada esconder. Ai deles, pois trouxeram desgraça sobre si mesmo. Isso tudo porque Deus o tempo todo está aberto ao arrependimento, a você ter vergonha do pecado, a você estar incomodado com o pecado. E é por isso que Ele deixou seu Filho unigênito morrer pelos nossos pecados, porque desta forma nós temos acesso a Deus para pedir perdão dos nossos pecados através de Cristo, através do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. E lá em Jeremias 6, no versículo 15, Deus está perguntando para Judá: ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Mostrando aqui que essa é uma condição para que Deus se alegre de cada um. A pessoa que peca, a pessoa que se mantém no pecado, ela precisa voltar atrás, se arrepender e realmente ter vergonha daquilo. Porque só quando nós temos vergonha do pecado é que nós realmente podemos nos arrepender e voltar atrás. E sim, dessa forma, Deus estará sempre de braços abertos para perdoar 70 vezes 7. Então, Deus preservou todos esses registros bíblicos de Sodoma e Gomorra para que cada geração lesse e percebesse as advertências que são até hoje e serão principalmente nos tempos que antecedem a volta de Cristo, que serão tempos cada dia mais difíceis. Deus realmente deseja que todos se arrependam e se voltem para Ele, buscando a sua misericórdia. Isaías 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom gosto o seu perdão. Mas temos que entender que Deus não muda sua aversão à maldade. Deus não quebra os seus princípios, nem passando o tempo que for. Então, Deus punirá todos que ouvirem e rejeitarem a sua lei. E por fim, a ira de Deus será despertada contra todo aquele que desobedece e rejeita as leis do Senhor. Isaías 24, versículo 5. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. O seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra são consumidos pelo fogo, ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Isaías 34, versículo 2. O Senhor está indignado contra todas as nações. Sua ira está contra todos os seus exércitos. Ele os destruirá totalmente. Ele os entregará à matança. Seus mortos serão lançados fora e os seus cadáveres exalarão mau cheiro. Os montes se encharcarão do sangue deles.
Deus mostrou sua grande misericórdia quando o povo da antiga Nínive se arrependeu e abandonou sua maldade. Quando o profeta Jonas advertiu os habitantes da cidade, o governante de Nínive guiou seu povo a abandonar seus maus caminhos e toda a violência que pairava na cidade de Nínive. Quando Deus viu a resposta deles, ele teve compaixão e reverteu sua decisão de destruí-los. Este relato mostra que Deus reterá sua punição se as pessoas se humilharem e se voltarem para ele. Malaquias 4, versículo 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, a escolha está nas suas mãos. Você decide. Você prefere obedecer às leis de Cristo? Você prefere se arrepender dos seus pecados ou você prefere receber a ira de Deus e o castigo eterno? Acho que já sei a sua resposta, mas durante a vida você terá vários contratempos e muitas facilidades para que você se desvie dos caminhos do Senhor e se volte contra Ele, se volte contra as suas leis e os seus mandamentos. Mas, se eu puder te dar um conselho, o único que eu posso te dar neste momento é: em qualquer lugar que você estiver, em qualquer fase da sua vida, se você puder se arrepender, que seja hoje o dia deste arrependimento, pois amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não ter esta chance e quanto mais os tempos estão passando, mais nós somos pressionados pelas artimanhas do inimigo. O anticristo está às portas. Ele vem com a marca da besta. Essa marca irá marcar todos aqueles que talvez ainda estão em cima do muro, mas não encontraram a verdade e não decidiram viver para ela, a verdade de Cristo Jesus. Mas eu sei que você e eu estamos atentos e buscando esta verdade dia após dia. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.